Bom dia, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. É com imenso prazer que nós estamos aqui, mais um domingo de manhã. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, poderosamente. Todos que nos assistem nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus possa falar a cada um de vocês. Lembrando a cada um dos irmãos, não esqueçam, após o término deste culto, nós temos as nossas EBDs, as nossas classes separadas. E você que nos assiste também, se você quiser participar da Escola Bíblica Dominical, que é online, você pode estar entrando em contato através do canal do YouTube, ou também falando comigo pessoalmente, ou se você conhece algum dos irmãos da igreja, e eles vão estar enviando a vocês o link, qual vocês possam então estar participando da EBD junto conosco, tá bom? Então, você se sinta à vontade para isso. Quero convidar você neste momento a fechar os teus olhos, curvar a vossa cabeça, para que juntos nesta manhã nós possamos iniciar o nosso culto com um momento de oração. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, soberano, grandioso e eterno Pai. Nós te louvamos, nós te bendizemos nesta manhã, nós te exaltamos pela tua grandeza, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Nós te pedimos que o Senhor possa nos examinar, que o Senhor perdoe as nossas falhas e os nossos pecados, para que juntos, reunidos como corpo de Cristo, ó Pai, como a tua igreja espalhada aqui na face dessa terra, possamos prestar um culto de louvor e adoração ao teu santo nome nesta manhã, o qual seja aceitável diante da tua presença, Pai. Visita, Senhor, cada lar, cada casa, cada família. Visita, Senhor, aqueles que estão tristes, Senhor. Visita aqueles que estão enfermos. Coloca as tuas mãos sobre a vida deles. Leva da tua paz, da tua misericórdia, do teu conforto. Derrama, Senhor, do teu azeite sobre a vida daqueles que o temem e que o buscam, Senhor. É o que nós te suplicamos esta manhã, desejar agradecidos no precioso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos louvar a Deus, amados, juntos nesse momento, e após os louvores, nós iremos meditar na palavra de Deus esta manhã. Cantai a sua salvação.
Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais. Eu quero convidá-los neste momento para que vocês possam abrir a palavra de Deus, lá no livro de Provérbios, no capítulo 20, no versículo 24 da palavra de Deus, onde nós iremos meditar nesta manhã. Provérbios, capítulo 20, versículo 24, diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, pode o homem entender o seu próprio caminho? Vamos falar com Deus. Grandioso Deus, soberano e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos mais uma vez diante da tua palavra. Colocamos as nossas vidas agora, Senhor, nas tuas mãos e nós te suplicamos que o Senhor abra as nossas mentes e corações para que nós possamos entender a tua palavra, Pai. Fala ao teu povo, fala ao coração de cada um nesta manhã. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa fazer que a tua palavra, Senhor, fique guardada nas nossas mentes e corações e que possamos colocar em prática para que a nossa vida glorifique e louve o nome do Senhor, Pai. É o que nós te pedimos, desde já agradecidos no santo nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero nesta manhã trazer uma reflexão neste breve versículo para que nós possamos pensar um pouco sobre esta afirmação e esta pergunta colocado aqui neste livro de sabedoria, o livro de Provérbios, para que nós possamos entender um pouco quem nós somos e quem é Deus, né? Nós precisamos entender isso e muitas vezes nós acabamos nos perdendo com isso. Aqui em Provérbios 20, 24, ele traz uma afirmação na parte A do versículo e uma pergunta na parte B do versículo. Iniciando com a parte A, ele diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, uma afirmação. Então, amados, é o primeiro ponto a qual nós precisamos entender.
Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O Senhor, Ele é soberano. O Senhor, Ele conhece todos os dias da minha e da tua vida. Só que humanamente, quando nós entramos dentro desse conceito de soberania, quando entramos nesse conceito de futuro, a qual nós não conhecemos, mas que Deus conhece todos, nos traz a nós mesmos muitos pontos de interrogações e de perguntas, porque há muitos questionamentos quanto a isso. Porque a humanidade, o homem, ele quer dirigir os seus caminhos por si só. O homem, tanto eu quanto você, somos tendenciosos a fazer e a criar o nosso próprio destino, achando que nós somos capazes disso. E é isso, então, que esta primeira parte está dizendo numa afirmação: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Por mais que eu e você não consigamos compreender isso, apesar de muitas pessoas não aceitarem isso, tá? Mas é isto que a Bíblia diz, que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Esta é uma afirmação. Ou seja, ainda que eu e você ou qualquer um outro não queira reconhecer a soberania de Deus, ainda que nós não queiramos aceitar a soberania de Deus, biblicamente, ela existe. Esta é a afirmação. Ou seja, amados, eu tenho visto algumas colocações, até de alguns líderes que se dizem cristãos, dizendo que o homem escolhe o dia da sua morte, dizendo que o homem escolhe a tomar decisões na sua vida. Amados, o que eu quero é colocar o que o homem de Deus, escrevendo este livro de sabedoria, o que Salomão está colocando aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele está trazendo uma afirmação, é o seguinte, que a humanidade, ou seja, tudo o que acontece na terra é dirigido pelas mãos de Deus. Nada no mundo é por acaso, nada no mundo acontece pelo desejo do homem. Ainda que o homem não tenha esse reconhecimento, ainda que o homem não queira ter esta aceitação na vida, mas a palavra de Deus está dizendo isso, que os passos do homem, os passos da humanidade, são dirigidos por Deus. Então, tudo o que acontece, nada está fora do controle de Deus. Por isso que Tiago escreve, então, nas suas cartas, que nós nunca devemos dizer que amanhã faremos isso ou aquilo, mas que sempre devemos dizer o que? Se o Senhor nos permitir, e faremos isso ou faremos aquilo. Mas muitas vezes, amados, nós não conseguimos compreender isso daí. E isso traz para nós, muitas vezes, algumas questões difíceis na nossa vida. Eu quero fazer uma ilustração para que vocês possam entender. Diz que um filho único de um casal, e os seus pais envelheceram, e o seu pai veio a falecer, então ele toma sua mãe, já numa idade avançada, e a coloca ela dentro de um asilo. E ela lá dentro desse asilo, de vez em quando ele sentia vontade, ele ia visitá-la. Mas ela ficava aos cuidados das outras pessoas. E então um dia ele recebe um telefonema do asilo, dizendo que a sua mãe estava muito mal. Então ele sai correndo para ver a sua mãe antes que ela viesse a morrer. E ele faz a seguinte pergunta para ela: o que a senhora quer que eu faça, mãe, antes que a senhora morra? E esta foi a resposta da sua mãe, já muito avançada de idade e muito debilitada na saúde, dizendo: olha, filho, eu quero que você
Coloque ventiladores nos asilos, porque nós passamos muito calor e não tem ventiladores. E também que você coloque geladeiras nos asilos para que as comidas não se estraguem, porque muitas e muitas vezes eu dormi com fome, porque não tinha comida, porque estava estragada. E então esse filho olha para a mãe e disse: mas por que somente agora a senhora me disseste isto, quando está perto de morrer? E a resposta da mãe foi a seguinte: eu me acostumei a viver com o calor e a passar fome, mas eu tenho medo que você não se acostume quando os seus filhos colocarem você num asilo. Amados, sabemos que, como eu disse, é uma história, eu estou fazendo aqui uma alegoria. Porém, a palavra de Deus está dizendo o seguinte, que o filho deve honrar o teu pai e a tua mãe. E o conceito de honra também está muito mais vinculado aos cuidados materiais e não somente aos cuidados morais, a qual nós achamos que honrar pai e mãe é somente, os conceitos morais. Não, não é só os conceitos morais. Quando nós olhamos para aquela passagem que Jesus diz que os filhos dizem que suas coisas são corbãs, ou seja, são dedicadas a Deus e eles não podem ajudar os seus pais financeiramente, eles negligenciam a palavra de Deus. Por que eu estou trazendo então em paralelo esse assunto? Para que nós possamos entender que os passos do homem é dirigidos pelo Senhor. Ele já deixou uma ordem: honra o teu pai e a tua mãe, e eu darei longos dias aqui na terra. O que isso não vai mudar. O Senhor sabe de tudo o que vai acontecer. Eu trouxe esta alegoria para que você possa pensar, mas é uma escolha de um filho colocar uma mãe ou um pai no asilo. Nós muitas vezes entendemos isso, é uma escolha, eu concordo com você, mas essa escolha está já antes na mente de Deus, já está dentro da vontade de Deus. É isso que o escritor de Provérbios está dizendo, que o homem faz as coisas, sim, ele tem a inteligência, ele tem a capacitação, mas tudo é dirigido e permissível por Deus, porque se não passar pela vontade de Deus, nada acontece. Ninguém morre se não for da vontade de Deus, ninguém vai para um hospital ou sai de um hospital sem que seja a vontade de Deus. Então esse é o primeiro ponto desta meditação que eu trouxe na manhã, amados, que os passos dos homens são dirigidos pelo Senhor. E muitas vezes nós não conseguimos compreender isso. Nós achamos que nós construímos o nosso próprio futuro. Nós achamos que nós somos capazes de construir o nosso amanhã. E o que o escritor de Provérbios está colocando é que nós não somos capazes de construir o nosso amanhã. Nós não somos capazes de fazer nada por nós mesmos, se não for dentro da vontade de Deus. Amados, nós precisamos compreender quem é Deus e a soberania de Deus. Por isso, então, o que o escritor está dizendo aqui, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. A minha vida, a tua vida, é dirigida pelo Senhor. Até, amados, aqueles que não conhecem a Deus, que não servem ao Senhor, estão debaixo da tutela de Deus. Este mundo, amados, tudo está no comando de Deus. A Bíblia diz, quer anjos, quer potestades, quer principados, tronos e majestades, tudo é feito para Ele e para a glória dEle. Nada é feito para a glória do homem. Mas como a Bíblia, amados, foi escrita para os filhos de Deus e para nos levar à obediência a Deus, nós precisamos entender essa soberania de Deus. Nós precisamos, então, muitas vezes parar e refletir sobre isso, para entender os nossos passos, para que os nossos passos são guiados pelo Senhor. Então, quando caminhamos, precisamos refletir como estamos caminhando, como estamos fazendo, como estamos vivendo, porque os nossos passos são guiados, dirigidos pelo Senhor. Então, a nossa vida tem que ser uma vida para glorificar a Deus.
Por isso, amados, que há esta bipolaridade na vida cristã. Porque as pessoas acham que o momento que nós estamos no culto agora, ou que estamos na igreja, é aquele momento que os nossos passos são guiados pelo Senhor. A partir do momento que nós saímos para a rua, para o nosso trabalho, para a escola, ali não, ali nós temos o nosso livre-arbítrio e ali podemos fazer tudo aquilo que bem pensamos e queremos. Amados, o que a Bíblia nos traz aqui é nós entendermos isso, que todos os nossos passos são guiados pelo Senhor. Porém, todos os passos que nós damos, cada um deles tem uma consequência. É que o Senhor permite que nós muitas vezes nos desviemos do caminho. O Senhor permite que nós saiamos da sua vereda. E quando isto acontece, o Senhor então permite que chegue até a nossa vida sofrimentos e muitas vezes dores e perseguições e tribulações, para que possamos então chegar ao arrependimento e o Senhor conduzir novamente os nossos passos de volta para os seus caminhos. Mas o que nós precisamos entender é quem nós somos e quem Deus é. A nossa vida não é dirigida por nós mesmos. Nós não somos o dono do amanhã. O dono do ontem, do hoje e do amanhã é o Senhor. Não adianta nós queremos fazer os nossos planos sem consultar primeiro a Deus. Por isso, então, entra na parte B dizendo o seguinte: como, pois, pode o homem entender o seu próprio caminho? Ele afirma que o caminho do homem é dirigido pelo Senhor. Ponto. E então ele faz a pergunta: mas então como pode o homem entender o seu próprio caminho? Não pode, amados. Eu e você fomos feitos e criados para a glória de Deus. E nós só conseguiremos entender o caminho que devemos tomar quando nós entendermos que Deus é quem guia os nossos passos. Nós só entenderemos os caminhos e os propósitos para as nossas vidas quando nós entendermos que o Senhor é quem guia os nossos passos. Isso é ser um discípulo de Cristo, é caminhar nas mesmas pisadas que Cristo. Porque Ele sempre caminha na nossa frente, porque Ele é o pastor que vai à frente das ovelhas, e as ovelhas o seguem, porque as ovelhas conhecem a sua voz. Então, amados, o que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: pois como pode o homem entender o seu próprio caminho, se é o Senhor que dirige o seu caminho? Não pode, amados. Só que muitas vezes o homem, eu e você, nós confundimos isso, achamos que somos dono dos nossos próprios negócios, ou seja, no linguajar popular, somos dono do nosso próprio nariz. Amados, o homem, eu e você, estamos sujeitos a Deus em tudo. Se o Senhor tirasse o oxigênio da terra, quem seríamos eu e você? Se o Senhor fechasse as comportas dos céus e não permitisse mais que caísse água sobre essa terra, essa chuva maravilhosa que Ele envia dos céus, como? Como nós viveríamos aqui? Como seria a nossa sobrevivência? Nós morreríamos. Nós vemos a situação, o cenário que nós vivemos, e isto serve para que possamos, através desta palavra, chegarmos a uma reflexão, a entendermos o quão impotentes somos diante das adversidades da vida, o quão impotentes somos diante de coisas que achávamos que éramos capazes de lidar. Por exemplo, como esta doença que assola a sociedade. Então, amados, nós precisamos entender isso. Como pode o homem, então, pois pode o homem entender o seu próprio caminho, se é o Senhor que dirige os seus passos? Amados, eu quero levar você a refletir nesta manhã, diante de tudo isso que nós estamos vivendo nos nossos dias.
com essas coisas que estão acontecendo, espalhadas pelo mundo, que as redes sociais estão colocando, pragas como, por exemplo, gafanhotos, esta doença assolando o mundo, e muitas vezes as pessoas acham que a solução para tudo isso está na ciência. As pessoas acham que daqui uns dias o homem vai resolver. Infelizmente, meus amados e meus queridos ouvintes, nesta manhã, eu quero fazer que vocês retirem da mente de vocês o óculos do humanismo e se revistam do Espírito Santo de Deus para entender que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. E pois como pode o homem entender o seu caminho? Ele não pode, amados. A solução a vida de uma pessoa, de uma nação, ou de toda a humanidade, não está nas mãos de homens. Está nas mãos de Deus. Porém, vocês que nos ouvem nesta manhã, o que eu quero dizer a você, que todo este acontecimento que vem acontecendo sobre a terra nos dias de hoje, é para levar eu e você a uma reflexão, para que a nossa fé seja trabalhada, para que nós possamos entender que os nossos passos, os nossos caminhos são dirigidos pelo Senhor, e que nós não somos capazes de entender o nosso próprio caminho, porque o caminho não é nosso, o caminho é do Senhor. É Ele quem nos conduz, pois é Ele quem dirige a vida da humanidade. Então, que nós possamos refletir no que está acontecendo, e que isso sirva de um chamamento para o aquecimento da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, dentro dos nossos corações. Porque, amados, isso que está acontecendo, chama-se na Bíblia, princípio das dores. Quando todo mundo falava das questões apocalípticas da Bíblia, quando as pessoas falavam de tudo isso é o cenário demonstrando que a volta de Jesus está próxima. E quando essas coisas acontecerem, Jesus disse: olhem para a figueira, quando ela florir, estará perto então a estação de dar o fruto. E ele diz: quando acontecerem essas coisas na terra, estará próxima a minha volta. Mas por isso, vigiai, porque o Senhor voltará como um ladrão, e ninguém sabe o dia e nem a hora. Que isto sirva de chamamento para mim e para você, para que haja um aquecimento nos nossos corações, na fé em Cristo Jesus. Pois quem dirige a humanidade é o Senhor. Quem dirige a humanidade é Cristo. Todo o poder e autoridade foi dado a Jesus, e toda esta terra está debaixo dos pés, como diz a Bíblia, de Cristo, aonde um dia Ele vai voltar, para buscar os que são seus, mas para julgar aqueles que foram contra Ele, e que não, pela fé, não reconheceram quem Ele é. E uma forma, amados, de reconhecer a Deus, é entender a soberania de Deus, porque quando não entendemos a soberania de Deus, essa doutrina de uma suma importância dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, tem sido esquecida nos dias de hoje. O homem não é capaz de engolir na sua vida espiritual a soberania de Deus. A humanidade de hoje não é capaz de entender que o mundo é dirigido por Deus. A humanidade hoje não é capaz de entender que ela não consegue compreender o seu próprio caminho. Mas a humanidade de hoje acha que ela é capaz de mudar a história da humanidade. As pessoas acham que a cura desta doença vai estar na mão disso ou daquilo. Não, a cura desta doença e o propósito disso já está nas mãos de Deus quando Ele fundou o mundo. Antes que houvesse forma na terra, quando ela era sem forma e vazia, amados, Deus já tinha o projeto de tudo isso na mão.
Deus já sabia que no ano de 2020 essa doença ia assolar a terra. Deus já tem escrito lá na sua frente o número de pessoas que vão morrer e as pessoas que vão morrer. Nós precisamos compreender isso, nós precisamos compreender a soberania de Deus, porque se essa doutrina não estiver impregnada nos nossos corações, amados, nós negamos a nossa fé. Deus é soberano, Ele conhece todas as coisas e tem poder sobre todas as coisas. Então, é o Senhor que dirige o teu caminho. Se é o Senhor que dirige o teu e o meu caminho, como pode você e eu entender o nosso próprio caminho? Não podemos, amados. Mas nós precisamos compreender a soberania de Deus. Que estes acontecimentos desse dia a dia, que está acontecendo pelo mundo, sirva de chamamento para o aquecimento da nossa fé. Para que possa, tudo isso que está acontecendo, possa nos levar a uma reflexão profunda sobre quem é Deus, sobre a soberania de Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre o poder de Deus, sobre a autoridade e sobre o domínio de Deus, sobre toda a terra. Que isso sirva e nos leve a esta reflexão. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa falar ao teu coração nesta manhã, e que o Espírito Santo de Deus possa falar profundamente ao coração de cada um de vocês. Que leve você, que leve a mim, que leve a nós, a uma reflexão diante da palavra de Deus, de quem é Deus. Por que tudo isso está acontecendo? Para que tudo isso está acontecendo? Porque nós precisamos entender, porque tudo isso existe um porquê e existe um para quê. O porquê é a vontade de Deus, e para quê? Para a glória de Deus. Nós sabemos disso. Mas para que nós aceitemos isso, é necessário entender esta afirmação e esta pergunta. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. E a pergunta, como pois pode o homem entender o seu próprio caminho? Nós não entendemos, porque se nós não temos o caminho, como poderemos entender ele? Um exemplo disso, para que nós possamos terminar, eu queria que você refletisse nesse momento. O que vai acontecer amanhã no mundo? Não sabemos. Ou o que pode acontecer na nossa casa amanhã? Não sabemos. O que vai acontecer com a minha própria vida amanhã? Não sei. Assim como você não sabe, mas o Senhor sabe. Sabe por quê? Porque Ele é o dono do caminho. É Ele quem dirige a humanidade. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família. Uma excelente manhã debaixo da graça do Senhor Jesus. Não esqueça, temos a nossa escola bíblica agora, nossas classes separadas, cada um vai para a sua classe. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos professores que tem dedicado este tempo. Que Deus abençoe, que Deus derrame da sua graça, do teu amor e da sua misericórdia sobre a vida dos professores e de cada um dos alunos que irão participar agora. Deus abençoe, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, soberano, eterno, grandioso Pai, nós te louvamos, te bendizemos e te exaltamos nesta manhã, mais uma vez, ó Pai, por este momento tão oportuno que o Senhor nos deste. E te suplicamos, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor, o qual faz habitação e morada na nossa vida, que possa nos convencer, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, que nos leve a essa reflexão de entender a Tua soberania, Pai. Que o Teu Santo Espírito nos leve a entender a Tua vontade e Teu querer, que nos leve a aceitar que os nossos passos são dirigidos pelo Senhor e que toda a humanidade é dirigida pelas Tuas mãos. E que o Teu Santo Espírito nos leve todos os dias a nos lembrar, se nós somos dirigidos por Deus, não podemos então conhecer os nossos próprios caminhos, ó Pai. É isso que nós te suplicamos, é isso que nós te pedimos nessa manhã e agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados, até a noite, se Deus assim nos permitir.
não há